Ler aqui é uma pequena partícula da palavra de Deus hoje. A carta de Paulo aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos nos seus dias lá. E você deve sempre ler a Bíblia e ter em mente a época em que as coisas eram e como que as coisas eram, para você entender as ações das pessoas e o que elas estão falando. E sei que não dá para entender muito quando você só tem as escrituras e o pouco que está escrito nelas. Mas deixe você, pelo Espírito, ser levado lá. E a sua mente imaginar isso como isso foi. Entende? E deixe-se perceber nas entrelinhas aquilo que Deus deixa transparecer. Naquilo que ele está falando por meio da mão de Paulo, enquanto escreve essa carta aos Colossenses, mas com sua mente infinita, ungindo Paulo para fazer aquilo, sabendo que hoje você teria ela nas mãos para ler. Com sua mente infinita, ele sabia que aquilo não seria somente uma carta àquela igreja Colossos. Talvez Paulo não soubesse, talvez ele soubesse. Mas Deus sempre soube que ela estaria sobre a terra e que você poderia ler ela. Então ela foi escrita de uma certa maneira, inspirada por um Espírito Santo, na maneira como ela foi escrita e as palavras que veio ao coração de Paulo, inspiradas por Deus, em como escrever diante de toda aquela situação que ele estava vivendo, fazendo aquilo para os seus dias, mas que também serviria para os de depois. Sempre tente se transportar, não tente ficar imaginando e criando coisas, mas deixe sua mente ir onde Deus estiver te permitindo imaginar enquanto você lê. Que é justamente aí onde que ele está, no profundo da sua mente, daquilo que você é, sua consciência, sua natureza. Ele está disputando a natureza da sua natureza, tentando te alcançar aqui o seu consciente aqui fora, de alguma maneira te acordar, te despertar. Palavras ungidas que foram ditas lá atrás, para você hoje, pelo Deus eterno que estava lá e está aqui hoje. Então vamos tentar apreender o que ela está falando. É uma epístola pequena, de 4 capítulos apenas. Vamos ver, vamos analisar o que é que ele está dizendo aos Colossenses. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo mediante a vontade de Deus, e o nosso irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Primeira coisa que eu noto nas cartas de Paulo é que ele nunca está se referindo aos dons nos homens. O pastor Timóteo, o evangelista Timóteo, ou nada, ele é o irmão Timóteo. E o próprio Paulo, ele é o irmão Paulo. Muito embora ele escrevendo aqui um apóstolo de Jesus Cristo, porque ele está fazendo, veja, uma vírgula ali. Ele está fazendo separação entre aquilo que é o seu irmão e aquilo que é Cristo nele, como um dom para ajudar o corpo. Um apóstolo de Jesus Cristo. Que era aquilo que ele era, mas ele não tinha que preceder o seu nome com aquilo que Jesus Cristo era nele. Porque, por fim, a Bíblia diz também que Cristo é tudo em todos, então não há mérito para ninguém em parte nenhuma. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo mediante a vontade de Deus, e o nosso irmão Timóteo. Então é sempre essa relação de irmandade que eu observo. Não existe degraus e hierarquias. São sempre, como a própria Bíblia diz, pequeninos, todos irmãos, e somente um mestre entre vós, a saber, Cristo. Que é a unção nesse, que é a unção naquele, que nessa unção nesse que ele é um evangelista, esse mesmo Cristo ungindo aquele outro ali faz ele um pastor, por aquilo, como a modo como ele conduz ele, faz ele atuar na congregação. E isso era Cristo, tudo em todos. Então cada um sabia disso e ninguém tomava para si, ou pelo menos era o desejo de Jesus que não fosse assim. Ele ensinou diferente. Então eles eram só irmãos e Paulo estava andando na linha do evangelho que Cristo pregou.
não aceitando ser feito nada da própria pessoa dele. Então eu creio que aqueles que andaram com Paulo também aprenderam a ser isso. E esse era o irmão Timóteo, ele não era o evangelista Timóteo, ele não era o diácono Timóteo, ele não tinha que preceder o nome da pessoa com um título, ele era o irmão fulano. Que quando tocasse falar sobre o que era o ministério de Cristo nele, então cabia falar sobre o que era aquele dom que era Cristo nele. Então um apóstolo, um enviado de Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, mediante a vontade de Deus, enviado. Ninguém que foi e enviou ele. Graça a vós e paz proveniente de junto de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Expressamos toda a gratidão ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando a respeito de vós, tendo ouvido da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está sendo reservada nos céus, da qual esperança já antes ouvistes na palavra da verdade do Evangelho, das boas novas, o qual Evangelho está sendo presente para vós, como também está em todo o mundo, e está frutificando, como também em vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus dentro da verdade. Como também aprendestes proveniente de junto da Epáfras, nosso amado conservo, que em vosso benefício é um fiel serviçal do Cristo. Aquele Epáfras também nos havendo declarado o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos isto, não estamos cessando de estar orando em vosso benefício, e pedindo para que sejais cheios do pleno e acurado conhecimento da vontade dele, de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, para andardes vós de modo digno do Senhor, para andardes dentro de todo desejo de agradar, frutificando em toda boa obra e crescendo para dentro do pleno conhecimento de Deus. Veja, para andardes de modo digno do Senhor, para andardes dentro de todo desejo de agradar, frutificando em toda boa obra e crescendo para dentro do pleno conhecimento de Deus. Ou seja, mergulhando nele, ou seja, submergindo nele, batizando nele. Sendo fortalecidos em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, para dentro de toda paciência e longanimidade com gozo, expressando toda a gratidão ao Pai, aquele havendo-nos capacitado para a porção que nos cabe da herança dos santos dentro da luz, o qual nos libertou para fora da potestade das trevas e nos trasladou para dentro do reino do Filho do seu amor. Que coisa, não é? Que grande missão foi a dele, o qual o Pai nos libertou para fora da potestade da treva e nos trasladou para dentro do reinar do Filho do seu amor, em quem temos a nossa redenção através do seu sangue. Veja, através do sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, pelo sangue. O sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o qual o Filho é a imagem do Deus invisível, é o primeiro nascido de toda a criatura. A Bíblia diz que ele era o primeiro de muitos irmãos, porque nele, no Filho, foram criadas todas as coisas que há nos céus e as coisas que há sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades. Todas as coisas têm sido criadas por meio dele e para ele. Veja, nele foram criadas todas as coisas, que há no céu e na terra. Veja, nele, e o Paulo disse, nele existimos, nos movemos e somos. E se você toma o que o irmão Brana falou, Deus no seu universo. E é claro, você vê Deus também em seu Filho.
Deus em sua palavra. Todas as coisas têm sido criadas por meio dele e para ele. Ele era aquele que já estava lá no princípio. O Verbo que estava com Deus. Todas as coisas têm sido criadas por meio dele, do Verbo. E para ele, porque ele é Deus. E tudo que ele está fazendo é para Deus. E ele é antes de todas as coisas, porque no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas têm subsistido dentro dele. Nele existimos, nos movemos e somos. O que ele é? O próprio universo. E ele é a cabeça do corpo, a assembleia, o que nós traduziríamos em outras traduções aqui, igreja. Mas a tradução cabe aqui como assembleia, ou grupo local biblicamente organizado e reunindo-se regularmente. Uma congregação. Era para ser uma assembleia. Então a assembleia não era assembleias de Deus, assembleias isso, assembleia de Jesus dos últimos dias, não era uma assembleia nesse sentido, era um sentido de ser realmente uma assembleia, em que as pessoas vinham para comungar e participar e decidir, dirigidos, cada um pelo Espírito Santo. E ele é a cabeça do corpo. Então, se há uma outra pessoa aí no meio, mediano, isso aí está errado, não é? Porque ele próprio é a cabeça do corpo. Como ele diz, todos pequeninos irmãos e um só mestre entre vós, a saber, Cristo. Ele é a cabeça, o resto tudo é corpo. E a Bíblia diz, e nós queremos honrar os grandes, nossos. A Bíblia diz para você honrar aqueles que são de menos honra. Então esses você honra eles. Porque aquele que deveria ser honrável também, não devemos honrá-los. Porque se eles estão à frente, estão lá para ensinar a se diminuir. Honramos sim, com o nosso amor nas coisas. Mas você compreende, eu creio que você está captando. É aquele que não merece, que é muitas vezes aquele que tropeça e tudo mais, é que você vai falar dele até tentar trazer aquilo que você pode, daquilo que você vê de bom nele. E enaltecer aquelas partes. Já aquele que já tem sua virtude em si mesmo. Você não precisa ficar enaltecendo ele. Pelo contrário, se você deprecia ele um pouquinho, traz ele um pouquinho para baixo, ele sendo humilde como deve ser, você estaria ajudando ele a se diminuir mais um pouquinho. Isso se torna uma coisa contraditória. No entanto, é uma contradição. Esse mundo é uma contradição para Deus e Deus é uma contradição para esse mundo. Você vai ter que entender isso em alguma hora, por isso que ele é uma loucura, as coisas de Deus é uma loucura para esse mundo, e as coisas do mundo é uma loucura para Deus. Quem está na razão de Deus não compreende como que o mundo pode ser dessa maneira, como que as pessoas podem ser assim, como que elas podem não perceber. São coisas diferentes. Ele diz, não podeis servir a dois senhores. Ou você vai virar para um e virar as costas para o outro, ou ao se virar para o outro, você virará as costas para um. Não tem como você fazer isso. E você tem que fazer a sua escolha. E atualmente o mundo inteiro está abraçando o mundo e as bugigangas do mundo, virando as costas para Deus, deixando ele ali crucificado, esperando que você vá lá se crucificar também. Desceu de uma altura tão maior que a sua. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e as coisas que há sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, quer dominações. Vejam, as visíveis e as invisíveis. Paulo disse, as coisas que existem subsistem das coisas não visíveis. As coisas que se veem subsistem das coisas que não se veem. É daí que elas vêm, é daí que vem a matéria, inclusive.
subsistem de lá. Você vai diminuindo isso, diminuindo, falar um átomo. Já foram muito mais além do que o átomo. Quer dizer, a própria palavra átomo, que deveria significar o lugar máximo, a partícula mínima, ou seja, a própria palavra significa isso. Já não poderia mais chamar átomo. Já estamos estudando partes muito menores. E se você segue diminuindo, diminuindo, buscando, você por fim encontrará. É de lá que vem, é do zero. Você vai diminuindo, 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 diminuindo. E fala assim, ó, falou no zero, mas agora que é um limiar e que do outro lado você vai atravessar para o outro lado. No sentido de que atravessou para o outro lado, daí você começa a crescer no mesmo sentido que você está indo, mas dali você já não está mais diminuindo mais. Você chegou no zero, dali para diante, fazendo a mesma coisa, naquele mesmo sentido você está aumentando. Mas vamos voltar para cá. Sobre a Terra, as visíveis e as invisíveis. Quer tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades. Todas as coisas têm sido criadas por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm subsistido dentro dele. E ele é a cabeça do corpo, a Assembleia. Ou seja, o corpo, a Assembleia. A Assembleia é o corpo. Ele é a cabeça do corpo, a Assembleia. Ele é o princípio e o primeiro nascido para fora de entre os mortos, para que em todas as coisas ele seja aquele tendo o primeiro lugar, tendo a preeminência em todas as coisas. Ele já estava lá. Antes mesmo de tudo ser criado, ele já tinha sido inclusive sacrificado. Tudo foi criado por ele. Ele é o princípio, o primeiro de todos, para que em tudo ele tenha preeminência. Porque agradou ao Pai toda a plenitude da divindade habitar nele. Toda a plenitude da divindade habitava o vaso, Jesus. E através dele, do Filho, completamente reconciliar todas as coisas para si, mesmo havendo feito paz através do sangue da cruz dele. Através dele, quer as coisas sobre a terra, quer as coisas nos céus. Veja, através dele, completamente, reconciliar todas as coisas para si mesmo. Como que ele está fazendo isso? Havendo feito paz através do sangue da cruz dele, do Filho. Através dele, quer as coisas sobre a terra, quer as coisas nos céus, como ele disse aqui em cima. As coisas que há nos céus e as coisas sobre a terra. Foram criadas todas as coisas, porque nele, no Filho, foram criadas todas as coisas. Quer as coisas sobre a terra, quer as coisas nos céus. A vós também, outrora tendo sido aparados, e tendo sido inimigos no vosso entendimento, e nas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Então veja que eles, os colossenses, veja, ele está se dirigindo aos colossenses da época, da cidade de Colossos. A igreja de então lá, o Espírito nelas, eles simplesmente se reuniam e repartiam do que tinham um com o outro. E falavam daquilo que Deus estava fazendo, e os seus sinais e prodígios, e as boas novas que eles pregavam e vindicavam com os sinais de Deus, e a coisa prosperava. Ele está dizendo a esses lá entre eles lá, a vós também, outrora tendo sido aparados, tosqueados, e tendo sido aparados, moldados, e tendo sido inimigos no vosso entendimento, porque outrora entendíamos diferente, tínhamos ele como inimigo, eles tinham. Havendo feito paz através do sangue da cruz dele. A vós também, outrora tendo sido aparado, vamos ver outra tradução aqui para ver como é que essa frase tem sido traduzida.
A vós, outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. A vós também, outrora tendo sido apartados e tendo sido inimigos no vosso entendimento e nas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Veja, a nós, os gentios, aqueles que éramos ruins, que não éramos o povo de Deus, Israel, e ele se voltar para nós e tornar-se as costas para o povo de Israel. E começar a tratar com o gentio. Vir e morrer e entregar-se conforme ele fez, e o gentio virar as costas para ele. Rejeitar o que ele está fazendo. Um dia desse vai acabar o tempo, então. Aí as pessoas não terão mais condições de aceitar ele. Reconhecer o que ele fez. Honrar ele com a sua fé. Mas isso aqui é um conforto para muitos, que outrora, tendo sido inimigos no vosso entendimento e nas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, por meio de Jesus Cristo e o seu sangue derramado. Vos reconciliou no corpo da carne dele, ou seja, você tornou-se participante do corpo dele, a igreja de Colosso, que ela já estava em Cristo. Se você está vindo, então vocês devem chegar lá para isso, mas eles já estavam lá. Não completamente, estavam na sua caminhada, mas já estavam nele. No corpo da carne dele, vos reconciliou no corpo da carne dele, do sofrimento da carne dele, pagando aquilo que deveria ser aquilo que deveria te fulminar, que aplacasse a ira, que aplacasse a justiça fumegante, o seu olhar sobre aquilo, aquela maldade perante ele. Vos reconciliou no corpo da carne dele, através da sua morte, você compreende? Agradou a Deus moê-lo, porque assim ele saciou a sua justiça nele. Ele queria um lugar que ele pudesse saciar, para ele não ter que desferir sobre ele. Não havia um lugar, não havia ninguém que fosse digno. Ele teve que vir e ser ele mesmo digno e se tornar um lugar de juízo, para ele desferir todo o seu juízo nele e descarregar isso tudo sobre ele. E nos reconciliou no corpo da carne dele através da sua morte, para perante ele vos apresentar santos, que significa separados. Que nós trazemos uma ideia conosco de que santo é uma pessoa que não comete esses ou aqueles delitos. Porque trazemos isso conosco, que a santificação é você se abster de tudo aquilo que alguém algum dia chamou pecado, disse, isso é pecado, aquilo é pecado e aquilo outro é pecado. Saindo, fugindo do foco. Porque o pecado realmente é a razão pela qual as pessoas agem dessa maneira, e não as ações em si. É a incredulidade nelas, a inquietação nelas ainda. Mas nos santificou, porque também ele disse, aqueles que ele chamou, ele justificou, e aos que ele justificou pela fé, ele santificou em uma fé diferente. A fé de Jesus Cristo, por meio do sangue, da confiança no sangue, que cobre completamente os nossos pecados, que nos põe de novo de pé diante de Deus, por meio dele. Para como filhos redimidos termos comunhão com o Pai. Porque somos todos filhos de Deus caídos no fim, somos filhos pródigos, mas quem é que vai vomitar toda essa sujeira desse mundo e ir embora? No corpo da carne dele, de Cristo, através de sua morte, para perante ele vos apresentar santos, separados e irrepreensíveis. O mundo pode olhar para você e te repreender, julgando o servo alheio. Mas
perante Deus irrepreensíveis, não pelas nossas próprias obras, como um fariseu poderia dizer, mas por aquele sangue precioso, pela própria justiça do Cordeiro. Irrepreensíveis e inculpáveis, por mais que as pessoas te apontem o dedo e possam te dizer você está pecando, como eles podiam fazer com Jó. Muito embora houvesse até mesmo uma lepra sobre ele, um tipo do pecado sobre ele. E a própria igreja tropeçando sobre aquilo. Irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade vós permaneceis na fé. E essa é uma coisa muito importante, porque Paulo, quando terminou, ele estava dizendo a sua carreira, dizendo, guardei a fé. É algo que você deve guardar. E a Bíblia está dizendo, se você permanecer crendo, porque então você pode crer, mas vir a descrer. E você tem que permanecer crendo. Se é a verdade, vós permaneceis na fé, tendo sido fundados e estando firmes, e não sendo afastado para longe da esperança do Evangelho, as boas novas, que ouvistes, aquele Evangelho havendo sido pregado em toda a criação que há debaixo do céu, e do qual Evangelho eu, Paulo, tornei-me um serviçal. Se permaneceis na fé daquilo que ele tinha ensinado, a respeito dessas boas novas que ele saiu para pregar, que era Cristo, e como que o pão da vida havia descido, e que por meio dele a vida tinha vindo a nós de volta. E como que nós estávamos reconciliados por meio dele com Deus, e que a morte já não nos é um problema, um impedimento. E o mundo vivendo como quem não conhece a vida. Por conta da direção que o mundo tomou e as coisas. E as pessoas já nem querem mais observar mais, nem olhar para a vida. Eles viram as costas para a vida. Abraçam a morte. Portanto, e não deixar, e não sendo afastados para longe da esperança, porque então as boas novas eram esperança, porque então o povo tinha entendimento que eles estavam em má condição com Deus. Toda a religiosidade em todo mundo sabia isso, certo ou errado, todo mundo estava tentando se achegar a Deus. Sabemos que estamos falhos, pecadores. Está em nós um desejo de adorar. Não afastado das esperanças, porque então havia um Deus então diferente desse. Essa era as boas novas, que Deus não era esse Deus que estava tentando, sacrifica-me o seu filho a mim. Não, ele é esse Deus que te amava tanto, que veio sacrificar o próprio filho dele, para você entender que isso é totalmente às avessas do que ele é. Que ele te ama tanto assim, que agradou até mesmo moer o próprio filho dele para que ele pudesse te recuperar. Havendo sido pregado em toda a criação, do evangelho que ouvistes, havendo sido pregado em toda a criação que há debaixo do céu, porque a natureza prega ele, do qual ele se tornou um serviçal. Então veja, nenhuma grandeza, e o Paulo tem o cuidado de pelo Espírito escrever mencionando isso. Tornei-me um serviçal, e as pessoas se levantariam e dizer hoje, olha como Paulo é humilde, tentando passar uma borracha nisso que ele está tentando mostrar. Eu estou servindo aqui, certo? Eu não estou sendo servido. Sou eu que sou o serviçal. O qual eu, Paulo, agora regozijo em meus sofrimentos, em vosso benefício. Por quê? Porque o próprio caminho é estreito e espinhoso, e ele estava percorrendo o caminho em benefício dos seus irmãos, ensinando o evangelho, sendo preso e açoitado e tudo mais. Porque não era por ele e para ele, mas pelos irmãos que deveriam conhecer as boas novas. Por cada alma que se salvaria, que vale mais do que esse mundo inteiro e até mesmo a sua própria vida já ganha e salva nas mãos de Deus. O qual eu, Paulo, agora regozijo em meus sofrimentos em vosso benefício e na minha carne,
Preencha o que falta das aflições do Cristo em benefício do seu corpo, que é a Assembleia. E nós traduziríamos isso a igreja, mas era a Assembleia, a congregação. Preencha o que falta das aflições de Cristo. Resta-nos cumprir ainda o que resta das aflições de Cristo em nós, porque somos o corpo de Cristo hoje. Por isso, no mundo tereis aflições, porque você quer vir a ser o meu corpo, é isso que eu tive nesse corpo, aflições. E se você se torna participante do corpo dele, você tem aflições. Resta-nos ainda cumprir o restante das aflições de Cristo, o pouco que falta. Lembre-se, ele estava levando a cruz, teve alguém que chegou para arrastar ela um pouquinho. Também mais. Esse era você tem também. Aquele que quer seguir e vir após mim, tome sua cruz e segue-me. Em benefício do corpo, que é o corpo de Cristo. Então ele, com todas as suas perseguições e todos os seus açoites, em benefício do corpo, que é a própria noiva de Cristo. Em benefício dos irmãos e das congregações irmãs em todas as partes, que é o corpo de Cristo. Da qual eu estou feito um serviçal, segundo... veja como ele compreende bem o que o lava-pés, não é? Do qual eu estou feito um serviçal, segundo a responsabilidade de distribuição da parte de Deus que me foi concedida para convosco, para preencher a palavra de Deus. O mistério, aquele tendo sido oculto desde todos os séculos e desde todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Veja, desde o princípio tínhamos decaído então, e agora foi manifesto aos santos de volta, redimidos, batizados com o Espírito Santo, eles estavam, por assim dizer, de volta aos portões do jardim. Podemos entrar de volta. Aos quais Deus quis fazer conhecido quais as riquezas da glória deste mistério são entre os gentios, que é Cristo dentre vós, a esperança da glória. Dentro de vós. Não é numa igreja, não é num templo, não é nem na sua palavra, porque ele está em sua palavra. Mas essa palavra tem que vir a estar em você. Então, o mistério era esse, era Cristo em vós. Cristo é unção. A tradução da palavra é unção. Ungido. Essa unção em você. A esperança da glória. É a esperança de irmos ao lar ainda. Por aquele que veio nos resgatar e redimir. Por essa unção, um Espírito em que nos batiza, em quem somos batizados, e de agora por diante fazemos parte. E nele estamos já julgados, e por isso não receberemos julgamento, o Cordeiro já foi julgado. A quem pregamos, admoestando a todo o homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem completo quanto desenvolvimento em Cristo Jesus, ou seja, um varão perfeito. A quem pregamos, quem? Cristo, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem completo quanto desenvolvimento em Cristo. Ou seja, um varão perfeito. E para isso trabalho também lutando segundo a eficaz operação dele, que eficazmente opera dentro de mim em poder. Quem opera? Paulo. Ele eficazmente opera dentro de mim. Temos algum lugar em quem nos gloriarmos, irmão Paulo? Algum crédito em alguma parte? Dentro de mim. Ué, mas já? Porque desejo vós terdes sabido quão grande luta de arena tenho a respeito de vós, e a respeito dos que estão em Laodiceia e por quantos não têm visto o meu rosto em carne. Somente haviam ouvido as palavras de Paulo
sendo ditas através dos outros e talvez por carta, mas pessoalmente ele não esteve lá, sua presença lá. Para que os seus corações sejam encorajados, havendo sido juntamente unidos em amor, e para todas as riquezas da plena segurança do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério do Deus e Pai e do Cristo, em quem em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque mesmo se eu estou ausente quanto à carne, contudo, estou juntamente convosco quanto ao Espírito, regozijando-me e vendo a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em relação ao Cristo. Então essa fé é em relação ao Cristo para começar. Que é uma unção para começar, que é o Espírito Santo. Fé no Espírito Santo, que é Ele mesmo, Deus, o mesmo, único, sobre nós, conosco, nesse caso em nós, ungindo em nós. Portanto, do modo como recebeste o Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Andai nele, tendo sido enraizados e estando sendo edificados nele, e não em nenhuma igreja, e não em nenhum pastor, mas edificados nele, a palavra, o verbo, e estando sendo firmados na fé nele, assim como fostes ensinados, nela abundando em expressões de toda gratidão a Deus, por aquilo que ele fez. Totalmente, uma obra completa. Deixasse alguma coisa para o homem, nós não conseguiríamos ainda. E agora, pela nossa confiança e segurança naquilo que ele fez, até conseguimos. Por graça conseguimos. Montai vigilante guarda para que ninguém haverá fazendo presa de vós. Então essa é uma tradução tão ao pé da letra que às vezes fica até difícil você apreender a frase em uma primeira leitura. Montai vigilante guarda para que ninguém haverá fazendo presa de vós, ou seja, prevenindo que vós sejam feitos presas, através de filosofias e vazios sutis enganar, sendo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, que é o que eles querem fazer para você, uma religião de lei sem Cristo. Lei de Deus, mas a lei de Deus, mas sem Cristo, sem um lugar de salvação em que ele pudesse desferir o seu juízo. E então alguns acham muito bom, porque quanto mais pessoas caírem da presença de Deus, quanto mais pessoas vai ter lá no reino deles. Porque nele, no Cristo, toda a plenitude da pessoa, da divindade, habita em natureza de corpo, lá na alma de Cristo. O próprio Pai habitando. E agora ele, como a unção, quer fazer o mesmo em nós, vir habitar os nossos corações, reinar em nós, assim como o Pai reinava nele. Porque nele, no Cristo, toda a plenitude da pessoa da divindade habita em natureza de corpo. E vós, tendo sido completados, já estáis dentro dele. Completados, veja, varões perfeitos, completados. Já estáis dentro dele, o qual é a cabeça de todo principado e potestade. Ele é, se fala de hierarquias, ora, ele é rei de reis. Aqueles que dizem, eu sou rei. Eu sou rei, certo? E ele é rei de reis. Ele pega todo mundo isso daí e põe todo no bolso. Porque nele, no Cristo, toda a plenitude da pessoa da divindade habita em natureza de corpo. E vós, tendo sido completados, já estáis dentro dele, o qual é a cabeça de todo principado e potestade, em quem, no Cristo, também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no vosso despojar do corpo dos pecados da carne, isto é, na circuncisão do Cristo. Não aquela velha circuncisão feita na carne, que falava de uma circuncisão espiritual que haveria por meio de Jesus.
Então você toma a lei, então a lei vai dizer, você tem que circuncidar-se. Mas é a lei de Deus, certo? E nós já estamos em uma outra dispensação, em uma outra aliança. E não discordamos que aquilo seja de Deus, mas como não podemos viver por aquilo, por mais que seja de Deus, devemos olhar para isso. A Bíblia diz que aquele que não olhasse para Jesus Cristo quando ele viesse, Moisés falando, esse seria extirpado do meio do povo. Porque não resta nada mais para ele, está debaixo do juízo da lei. Então, uma circuncisão por meio de Cristo. E a circuncisão do povo de Israel, que era a descendência natural de Abraão, era um tipo da descendência espiritual de Abraão. Que era Cristo, a semente espiritual de Abraão era Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo é a semente de Abraão. Eles são aqueles que são herdeiros da promessa feita a Abraão. Como a semente e posteridade de Abraão. Não aqueles segundo a carne. Muito embora, sim, são o seu povo também. Mas eles vinham trazendo, como Paulo estava tentando dizer, o medianeiro, uma coisa que estava vindo primeiro para anunciar aquilo que viria. Que era a coisa perfeita que viria. Que era a graça de Deus. Que a perfeição estava nela própria, na própria obra, que não estaria em você, ou você não conseguiria ser perfeito, você tem essa inclinação ruim. Você tropeçou uma vez, você já caiu perante Deus, pela lei. Com essa inclinação ruim, veja, quem vai viver essa lei? Todos perecemos. Através da fé na efetiva prova, tendo sido sepultados, agora, na circuncisão do Cristo, dessa unção, que é Jesus. Assim como o Pai ungia ele, agora é ele ungindo você. Tendo sido, que é o mesmo. O Pai era ele, enquanto o Espírito lá na alma de Jesus, o vaso. Agora, por meio desse, o Filho Jesus, essa unção sobre você pode ter comunhão com um pecador, por meio daquilo que ele foi e fez. Porque antes ele não podia, sendo Deus o Pai, ter comunhão com o pecador e vir sobre um pecador. Mas agora, por meio daquilo que foi feito por meio do Filho, então ele pode agora, por meio do Filho, ungir um pecador. Fazer dele agora não mais pecador, por meio daquele sangue lá. Restaurar ele diante dele, levantar ele, um filho caído. Tendo sido sepultados juntamente com ele, por quê? Porque a esse princípio nós estamos falando aqui de pessoas que tiveram a estatura de um varão perfeito. Sepultados porque, assim como ele desceu lá, se crucificou no Marco Zero, todo mundo está convidado a ir e se crucificar também ali ao seu lado. Há uma cruz para cada um. Ele disse, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, segue-me. Nós temos um encontro bem ali, onde nem eu não sou nada e nem você não é nada. O grande Deus Todo-Poderoso se fez um nada. Para tentar te ensinar o caminho, falar, é ali que você me encontrará. Ou então você não saberia isso nunca. Você continuaria olhando para cima e as grandezas segundo o mundo, tentando ver Deus nessas coisas. Ele veio para te mostrar e falar, olha, esse mundo é as avessas do que eu sou. Você está fugindo de mim quando você está fazendo isso. Você deveria se humilhar e se fazer pequeno e olhar para um Deus pequeno como você seria. Então você saberia como ele realmente é. E nós só conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo, quando ele veio e se manifestou. Ou não saberíamos, mas por meio dele, então tudo isso foi revelado. Mais sobre ele, sua natureza, quem é ele? Então as pessoas tinham essa ideia desse Deus irado. Na realidade ele é justo e ele é justiça. A injustiça não pode permanecer diante dele. É uma coisa como que não tem como. Tendo sido sepultado juntamente com ele, você tem que morrer para si também. Se ele desceu do seu trono de glória, você está suposto, ele vestiu sacos e cinzas, e você está suposto a fazer o mesmo e descer lá e se identificar com ele. Morrer lá também. Olhar para ele o que ele é e o que ele fez. E se emocionar com aquilo.
juntamente com ele, dentro da submersão, ali ele estava falando submergido em Cristo, né? Dentro da submersão, dentro da qual também fostes ressuscitados juntamente com ele. Embora morrendo, embora o meu corpo apodrecendo. Mas esse não sou eu, esse é só a minha casca aqui, o véu que me prende. Dentro da vossa submersão, dentro da qual também fostes ressuscitados juntamente com ele, através da fé na efetiva operação de Deus. Veja, como é que você foi ressuscitado? Também foste ressuscitado juntamente com ele, através da fé na efetiva operação de Deus, aquele havendo-o ressuscitado para fora de entre os mortos. A fé nesse. E a vós, mortos, estando nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, porque éramos carnais, ele, Deus, vivificou juntamente com ele, com Cristo, havendo-vos perdoado todas as nossas ofensas. Veja, essas eram as boas novas. Todo mundo sabia que estava em dívida com Deus. Hoje ninguém nem sabe que existe Deus. Estamos pensando que somos alguns macacos inteligentes por aí. Mas então eles sabiam que eles estavam em débito com Deus. Então aquilo eram as boas novas. Veja, as nossas culpas foram pagas e saciadas nele. Ele provou que ele era o que ele era. Ninguém poderia fazer o que ele fez. Esse era o Filho de Deus. E ele pagou o preço. E a vós, mortos, estando nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele, Deus, vivificou juntamente com ele, com o Cristo, havendo-vos perdoado todas as nossas ofensas, tendo riscado a cédula da dívida, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, e a tem tirado para fora do meio, do caminho, havendo-a cravado na cruz. Cravado quem? A cédula de dívida que nós devíamos, que o nosso inimigo estaria lá nos acusando, o nosso acusador. Ele fez isso, tropeçou aqui, veja, mentiu. Posso te provar, tenho isso gravado. Olha, veja o pensamento dele, veja a malícia, a maldade. Posso provar, nosso acusador. E a cédula da dívida que ele tinha lá para nos cobrar, ser crucificada lá com ele, com Cristo, pregada na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tendo riscado a cédula da dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual nos era contrária, e a tem tirado para fora do meio do caminho, havendo-a cravado na cruz. E havendo ele despojado os principados e as potestades, fez deles exemplo público nela, havendo triunfado sobre elas. Portanto, não vos julgue ninguém em respeito à comida, ou em respeito à bebida, ou em respeito à festa, ou à lua nova, ou a sábados. Não julguem, porque as pessoas julgavam uns às outras. Ah, mas isso daí é do diabo agora. E Paulo está falando, nem mesmo aquilo que era oferecido aos demônios, nada são, porque os ídolos nada são. Mas para alguns era, então ele dizia, então, não faça isso por causa da consciência do seu irmão. Ele vai ficar pensando mal a respeito disso. Mas não que realmente aquilo fosse alguma coisa, que ele deveria simplesmente orar e comer qualquer coisa que se colocasse diante dele. Mas então haviam esses que estavam julgando as pessoas, segundo a lei, eles estavam vindo, mas é tão difícil você sair de debaixo da lei e entrar na graça. Isso não é tão simples quanto você pensa. O seu coração está arraigado à lei. Você está casado com ela. Não é fácil, e eles não vinham, eles vieram de lá, mas eles estavam trazendo a coisa juntamente. Jesus Cristo, tentando prevenir, já disse, não deitar remendo de panos novos em panos velhos. Vinho novo em odres velhos, porque então entornaria tudo. Tendo riscado a cédula da dívida, oh, glória a Deus, a cédula da minha dívida foi riscada.
Não há ninguém mais que possa me cobrar, não há dívida em parte nenhuma. Não é porque eu sou bom, é por aquele preço que já foi pago. Portanto, não vos julgue ninguém em respeito à comida e à bebida, porque então tinha-se isso, essa é uma comida impura, aquilo é uma comida impura, por esse motivo, por aquele motivo, é porque é um porco, é porque é isso. Ou é porque ela foi oferecida aos sacrificados aos ídolos, por algum motivo ela não deveria. Então ninguém vos julgue pela comida, nem pela bebida, porque então, por beber, então alguns, mas então beber não é certo, e enquanto Cristo, no casamento, ele multiplicou o vinho, fez da água vinho. Quer dizer, os excessos não são bons. Ele mesmo disse, olha, veio João e não comia e não bebia. E vocês disseram, tem demônios. Veio o Filho do Homem e come e bebe, e vocês dizem, tem demônios. Portanto, não vos julgue ninguém a respeito da comida, ou a respeito da bebida, ou em respeito à festa, ou à lua nova, ou os sábados, que eram as tradições judias. Julgar ela segundo as tradições ainda. Mas você não cumpriu a lei, você não fez esse ritual, ou aquele outro, que eram rituais que falava dele, o que era verdadeiro estava presente agora, aquilo que era uma sombra já não é mais interessante, estou vendo agora. Já não estou mais me referindo à sombra. Alguns estão lá, não, mas o contorno da sombra é assim. Mas meu amigo, eu estou agora está aqui presente diante de mim. Aí você sabe, né? A sombra, você pode pegar fazer parecer que é uma coisa, né? Você poderia fazer uma sombra de um animalzinho, um coelhozinho projetado lá na parede. E quando aquilo chegasse, ora, aquilo seria tão diferente, seria uma mão até. E poderia te dar uma ideia diferente até ainda. E é claro, se eu soubesse que era uma mão dessa maneira, eu veria na sombra, não estaria errado, de modo nenhum a sombra está errada. É você que está interpretando ela como um coelhinho, mas ela é a sombra de uma mão. Portanto, não vos julgue ninguém a respeito da comida, a respeito da bebida, a respeito das festas, luas novas, que eram as tradições, né, e os entendimentos que eles tinham de então, segundo a lei, do que era lícito e o que não era lícito. Que são uma sombra das coisas que estão vindo, que é o que eu estava falando, mas o corpo é do Cristo. Já não estamos mais, é o corpo de Cristo que já foi julgado. Ninguém fraudulentamente vos roube o vosso prêmio, de vir colocar de você sobre os seus ombros de novo a sua lei, e por meio disso fazer presa sua, porque eles supostamente vivem essa lei, quando a Bíblia está dizendo nenhum deles vive a lei. Nem mesmo os profetas viveram. Ninguém fraudulentamente vos roube o vosso prêmio, deleitando-se em humildade e exteriorização de adoração aos anjos, mantendo-se nas coisas que não tem visto, metendo-se nas coisas que não tem visto, debalde inchado de soberba, debaixo da mente da sua própria carnalidade. Vejam, pessoas deleitando-se em humildade e exteriorização de adoração aos anjos, aqui por fora. Religiosos. Roubando o seu prêmio. Metendo-se nas coisas que não têm visto, porque falam de coisas que não conhecem. Debalde, inchado de soberba. Debaixo da mente da sua própria carnalidade. E não se ligando à cabeça, quer dizer, a mente dele ainda não é Cristo. Proveniente de dentro da qual todo o corpo, através das juntas e ligaduras, sendo nutrido e sendo juntamente unido, cresce com o aumento de Deus. Se, pois, já morrestes juntamente com Cristo para longe dos rudimentos do mundo, ou seja, há uma morte para cada um. Porque é como se vivendo vós no mundo, vos sujeitais às ordenanças do mundo.
Se, pois, já morresses juntamente com Cristo para longe dos rudimentos do mundo, porque, como se vivendo vós no mundo, vos sujeitais às ordenanças do mundo. Veja, há uma relação aqui. Se, pois, já morresses juntamente com Cristo para longe dos rudimentos do mundo, agora é uma condição aqui. Se isso é assim, então isso vai te ajudar a entender se você chegou a isso. Se, pois, já morresse juntamente com Cristo para longe dos rudimentos do mundo, porque, como se vivendo vós no mundo, vos sujeitais às ordenanças do mundo, que não manuseis, não proves, nem mesmo toques, as quais ordenanças são todas para perecimento pelo uso delas, segundo o preceito e doutrina dos homens, isso segundo Isaías. Agora, de novo, se já morresse juntamente com Cristo para longe dos rudimentos do mundo, por quê? Como se vivendo vós no mundo, vos sujeitais às ordenanças do mundo? Que não manuseis, não proves, nem mesmo toques, as quais ordenanças são todas para o perecimento pelo uso delas, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Agora, de modo nenhum ele está defendendo a libertinagem. Ele está dizendo aqui aqueles que morreram para si mesmos. Que eles não têm uma lei agora que diz para ele, você não pode e tal. É o coração dele que dirige ele. É Cristo no seu coração que dirige ele. Pelos seus desejos, suas inclinações. As quais ordenanças, na verdade, estão tendo alguma aparência de sabedoria, que é o que muitos fazem. Parece ser bom. Toda essa santidade parece ser bom, as quais ordenanças, na verdade, estão tendo alguma aparência de sabedoria, em culto de si mesmos, por parecerem aos outros que eles conseguem viver aquilo. E então culto de si mesmo, porque então eles ficam sendo essas pessoas que conseguem aquilo que eu não consigo. E que eu tenho que olhar com certa admiração, com certo diferencial. As quais ordenanças, na verdade, estão tendo alguma aparência de sabedoria, em culto de si mesmo, e em humildade, e em severo tratamento do corpo. Não pode isso, não pode aquilo. Mas não são de valor nenhum, são para a supersaciação da carne. Por quê? Porque então estão saciando carnalmente dessa maneira, se passando por pessoas boas. É o prazer deles serem aprovados pelas pessoas. Serem considerados aqueles que são os dignos, que conseguem viver a lei. É um prazer enorme para o seu ego se ver aprovado. Se, pois, já fostes ressuscitados com Cristo. Então ele está falando se você já morreu com Cristo. Então há uma morte. Agora, ressuscitado é o quê? É quando a vida vem a você, então. Eu diria quando você se torna um varão. Se, pois, já fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde o Cristo está assentado à destra de Deus. Então queremos muito mais, são suas influências, seus dons, suas manifestações com a palavra. Nunca sem a palavra. Existem manifestações em todos os lugares. Mas o que conta é a palavra. Nós estamos nos dirigindo pela palavra. Não pelas coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais são sobrenaturais. Nem todas elas são Deus. E algumas delas são Deus e ainda assim não é a palavra. E o que permanecerá é a palavra. Que devemos então, como nós, chegando ao estatuto de varão perfeito, chegar ao entendimento, que é de entendimento e pela renovação do nosso entendimento, chegar ao entendimento de um varão perfeito, de um homem, de um adulto em Deus com entendimento. De que então, se isso é assim, eu estou sem culpa, se realmente me encontrei com ele, ele tem me dito isso, tem me feito saber, tenho nascido do outro lado, morrido para mim mesmo,
sacrificado a mim mesmo também, nascido lá, um bebê. E então ele vir e me dirigir. Até o ponto de eu ser um adulto, eu ter o entendimento, ele será o meu guia. Ele me ensinará. E eu aprenderei dele. Até eu chegar a ser um adulto, crendo nessa palavra completamente. Tudo que ela está me dizendo, pela renovação do meu entendimento, a que eu vou chegando. Sou um filho, então o que é isso? Então meus pecados estão saciados em Cristo. Então não há realmente uma culpa mais. Se é que eu me encontrei com o Cordeiro, me identifiquei com ele e ofereci ele a Deus. O meu Cordeiro, Senhor, no meu lugar, dos meus pecados. Cristo Jesus, seu Filho amado. Então você deveria ter sentimentos nessa hora. Trata-se do Filho dele. Que ele ama, inclusive. Naquela condição, no seu lugar. Ponde vossas afeições nas coisas de cima e não nas coisas que estão sobre a terra, que é o que o mundo inteiro faz, do seu caminho largo. Pondo a sua atenção nas coisas desse mundo, muitas bugigangas para comprar e pagar, muitas coisas para fazer, tempo nenhum para Deus. Para se achegar a Ele e encontrar com Ele espiritualmente. Todas essas vozes no mundo, e músicas, e filmes, e seriados, e todas essas coisas são simplesmente para te distrair. Para você não ouvir a verdadeira voz. Porque tudo que se requer é que você erre o alvo. Somente isso. Se você não acertar na mosca no alvo, você está fora. Então, qual valor você deveria dar ao entendimento correto das coisas? Que você pudesse ver o que realmente está sendo dito lá. Em vez de estar perdido em meio a 300 milhões de vozes, maneiras de ver as coisas. Nas coisas que estão sobre a terra. Não nas coisas que estão sobre a terra, porque vós já morrestes. E a vossa vida tem sido escondida juntamente com Cristo em Deus. Desse modo somos levados de volta para Deus, em Cristo. Quando o Cristo, que é a nossa vida, ou seja, a unção, for manifesto, então também vós sereis feitos manifestos juntamente com Ele em glória. Veja, é uma promessa. Fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, mortificarmos a nós mesmos. Das nossas próprias obras, das nossas próprias palavras e intenções. Que estão sobre a terra. Fazei morrer, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e a avareza, a qual é a idolatria. Por causa de quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, sobre quem? Fornicação. E você pensa que isso não é nada, não. Seus ficantes, seu modo de viver, seu modo de namorar, seu modo de se casar e conduzir. Não é nada. E aqui diz: por causa de quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vícios, né? Vil concupiscência, né? Dos nossos membros, dos nossos sentidos, da carne. A avareza, que é justamente você não ajudar o seu irmão, que é justamente o oposto, né? Do lado de lá, comunhão, do lado de cá, cada um por si, meu amigo, no seu quadrado. Pode o meu irmão ali do lado estar passando o que for, não é problema meu, o Estado está aí, alguém vai fazer alguma coisa. É o que todo mundo pensa. Avareza, seguro por meios materiais, até o ponto que não pode abrir mão. Não confia que Deus é quem dá a comida aos passarinhos todo dia. Que é Ele próprio. Não basta o seu mal saber também que ele próprio vai tentar se manter hoje, mas ele quer se manter para daqui não sei quanto tempo adiante. Ele não crê que Deus naquele dia poderia prover para ele. E o justo vive da fé.
Se você diz ter fé, mas há uma coisa que não é uma fé intelectual, e você precisa saber disso. Você vem por uma fé intelectual e você quer se achegar a uma fé sobrenatural, que é a fé de Jesus Cristo, que produz o sobrenatural. Então não vá descansar enquanto você não chegar a isso. Por causa das quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entre os quais também vós andastes em outro tempo, quando vivíeis nestas coisas. Compreende? Todos eles eram todos errados também. Vieram como vieram, para serem limpos e tratados, que o Espírito viesse mudar o interior deles, fazer deles cordeiros. Mas agora, deitai fora vós mesmos vós, todas essas coisas: ira, cólera, malignidade, blasfêmia, palavras torpes, provenientes de dentro da vossa boca. Então, palavras de raiva proferidas, cólera, ira, malignidade, maldade, proclamando a maldade. O que o outro faz de mal, você está propagando aquilo. Proclamando o que é de mal feito. Blasfemando de Deus, muitas vezes. Não entendendo, tropeçando, blasfemando. Olhando para uma pele de texugo, julgando segundo essa pele de texugo. Palavras torpes provenientes de dentro da vossa boca, que não haja. Não mintais uns aos outros, uma vez que já havendo vós completamente despido o velho homem juntamente com os seus feitos, e tendo vestido o novo homem, que é um homem humilde, manso, que morreu para a sua importância própria, que não está apegado ao que as pessoas pensam dele próprio. Esse é um novo homem. Não mintais, por quê? Porque você mentiria para ocultar alguma coisa que fosse te diminuir, que fosse te depreciar, você mentiria. Perdeu o seu emprego, você mentiria. Mas eles aqui estão vivendo por fé. Eles sabem que o Pai, cada dia, tem o que prover para eles, a maneira. Então, já que você está desse estado, você vive por fé, tendo se vestido do novo homem, aquele que está sendo renovado para o pleno conhecimento, em direção a ser a imagem daquele havendo sido criado a ele. Em relação a quem não há grego nem judeu, ou seja, que ele vai dizer quem, mas então, mudado dessas coisas antigas, pela transformação, pela conversão de uma carnalidade a uma espiritualidade, de alguém que vive para si, um egoísta, que o fundamento dele está em si. Há alguém que antes de si ele está fundamentado no bem-estar do outro, antes do seu próprio. Isso é uma conversão. É um processo que vai acontecendo naturalmente ao você estar ouvindo a palavra, lidando com ela, ouvindo os testemunhos, vendo o manifestar de Deus, ouvindo a palavra, até que você crerá nela de uma forma sobrenatural. Até o ponto que você chutará a bunda dos seus próprios sentidos. Fala assim, não, eu não quero saber o que vocês estão me dizendo. Aqui diz o que ela me diz. Diz que isso aqui é a verdade, é o que eu creio. Não me interessa se o meu olho quer ver coisa diferente, se o meu ouvido quer ouvir coisa diferente. Aqui é o que é a verdade. E em relação a quem não é grego nem judeu, porque ele não faz acepção de pessoas. Mesmo os próprios colossenses lá vieram todos isso, idólatras, adorando deuses pagãos, fazendo seus cultos aos seus deuses, demônios e tudo mais. E Jesus Cristo aceitando todos eles. Que viessem e se arrependessem, largassem essas coisas para lá. Tendo visto um homem mas então, deitai fora agora essas coisas, a ira, a cólera, não guarde essas coisas, não se permita. Então, por a nossa avareza, nos irritamos. O outro vem e leva o que é nosso, nós queremos matar, nós queremos destruir, nós queremos... Como assim? É meu. Veja, tanto que a gente é egoísta e vive no eu. É meu. Todo mundo sabe que é meu, é o meu direito, veja, meu direito. Focado em si. Tiraria a vida do outro por conta daquilo.
E é claro que o outro não está certo, não é disso que estamos falando é que o que acontece dentro de você se irar, se encolerizar, deita fora todas essas coisas, limpa-se de toda a maldade. Ele não vem onde há maldade, onde há malícia. Você tem que preparar esse terreno para ele vir. Então é o seu trabalho ao vir à igreja, mortificando a si mesmo, se diminuindo, fazendo tão dócil quanto você possa, até que a própria doçura venha e habite você. Que ele seja, então, dali por diante, a doçura em você será ele. Mas ele vem a um lugar puro como um cordeiro, que precisa ser dirigido, que não está tentando agir por si mesmo. Não há grego nem judeu, não há acepção de pessoas, não interessa o que você fez, ele se interessa por você. Ele provou isso ao fazer o que ele fez, ao sacrificar o seu próprio filho. Circuncisão nem incircuncisão. Veja, não há grego nem judeu, nem circuncisão pela lei nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em tudo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e tendo sido amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E você tem que achar isso nessas pessoas que estão à frente aí te dizendo que são esses cristãos. De entranhas de misericórdia, revestivos de entranhas de misericórdias. O Deus misericordioso habitando no seu coração, ora, você não poderá ser diferente, você é como seu Pai. Enchei-vos de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que as características dessas daqui que não é Deus, que não é de Deus? Ou seja, você diz que tem sido feito um filho de Deus e você não é como seu pai? Não conheço nenhum peixe que o filho dele não seja um peixinho. Sustentando-vos em pé uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Caso alguém tenha uma causa de queixa contra o outro, então, exatamente como o Cristo vos perdoou, assim também fazeis vós. Você está suposto a dar a outra face, você diz crer a palavra de Deus, você não vive toda ela. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o ligamento da perfeição. Amor fraternal, para então amor divino à perfeição. Então, quando vier o que é perfeito, será essa perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, seja o dominante juiz nos vossos corações, e sede agradecidos. Veja, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, seja dominante juiz nos vossos corações, e sede agradecidos. Ou seja, nos nossos corações, que ela seja dominante lá até o ponto de que não haja culpa em nós. Como São Tiago disse, se nossos corações não nos condenam. Então, essa paz seja o juiz nos nossos corações. E sede agradecidos. Vivam vidas como quem realmente está agradecido. Ora, eu proclamo Ele todo lugar que eu vou. Como eu poderia não fazer? Estou tão agradecido. E a palavra do Cristo habite em vós abundantemente, porque você tem que vir a ser participante da palavra de Deus. Tornar participante dela, ela é eterna. Habite em vós abundantemente para toda a sabedoria, vós uns aos outros vos doutrinando, e as pessoas pensam que nós não estamos supostos a ensinar uns aos outros, redarguir e corrigir uns aos outros. É a ordem de Deus que façamos. Uns aos outros vos doutrinando e vos admoestando entre arpear louvores e entre hinos e entre cânticos espirituais, com graça cantando dentro dos vossos corações ao Senhor. Com a alma. Veja, ele se referindo à congregação e o ajuntamento, à assembleia. E tudo o que quer que fizerdes em palavras ou em obras,
Fazei tudo no nome do Senhor Jesus, através dele, de Jesus, expressando toda a gratidão ao Deus e Pai. Então, você quer saber como você chegar? É assim. E tudo que fizerdes em palavra ou obras, fazei tudo no nome do Senhor Jesus, através dele expressando toda a gratidão a Deus. Você é agradecido a Deus por Jesus. E por meio de Jesus você vai a Deus com essa confiança, que é o nosso sumo sacerdote, que está mediando eu e Deus, você e Deus. Estamos confiados no sacrifício que ele está oferecendo, que é ele próprio, o próprio Cordeiro. E também é ele assentado de lá, recebendo o sacrifício que o sacerdote está oferecendo. É ele a todas as coisas. Não são três pessoas, é o mesmo, mas em dispensações diferentes. Nome do Senhor Jesus. Então, fazei tudo no nome do Senhor Jesus. Ou seja, não há lugar para ninguém, qualquer coisa que for feita deve ser levada ao nome dele. Foi ele quem fez. A glória é toda dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele e ele sozinho. Não tenho por que requerer nada para mim, afinal de contas já morri, certo? Não vivo mais para mim, agora vivo para Cristo, para os meus irmãos. Então por que eu ainda estou querendo para mim algum desses brilhos e engrandecimentos e polimentos que o homem me dá? Quando eu quero mesmo é ofuscar o meu brilho? Vós, as esposas, sede submissa aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Então agora ele vai falar e se referir à conduta, né? A congregação. Vós, os maridos, amai as vossas esposas e não sejais vós tornados ásperos e irritados contra elas. Veja, você tem que considerar ela como Cristo e a igreja. Que se ele tem graça para com você, que é ela, por mais que você tropece contra ele, então tenha graça para com ela. Vós os filhos, quanto a todas as coisas obedecei vós aos vossos pais e mães, porque isso é agradável ao Senhor, que representa a obediência a ele próprio como pai. Vós os pais, não provoqueis vós a ira dos vossos filhos, para que eles não desanimem. Não vai sobrecarregar eles. Não produz o resultado. Vós os servos, quanto a todas as coisas obedeceis vós àqueles que são vossos senhores, segundo a carne, não com serviço somente à vista, como agradadores de homens, mas em unicidade e sinceridade de coração, temendo a Deus. Porque é uma relação que representa a sua relação com Deus, como um Senhor sobre você. Veja, a nossa relação com o nosso próprio é uma relação de Deus para conosco. Você tem que perceber que há uma relação aí. Mas a unicidade e sinceridade do coração. Bom, não com serviço somente à vista, agradadores de homens, mas em unicidade e sinceridade de coração, temendo a Deus. E tudo o quanto façais, laborais, nisso proveniente de dentro de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Tendo sabido que proveniente de junto do Senhor, vós recebereis o galardão da herança, porque servis ao Senhor Jesus Cristo. Isso em servir uns aos outros. Ainda que um incrédulo. E isso é o que ele disse lá no fim. Ele disse, porque me viste, porque me tive fome e me alimentaste, tive frio e me cobriste. Porque foi meu relacionamento em relação ao outro. E do modo como eu ajudei ele, também no fim agora, eu que estou nu, ele me tem me vestido. Eu que era pobre, sou rico nele. Não era injusto, não tinha justiça, fui feito justo nele.
tendo sabido que proveniente de junto do Senhor, vós recebereis o galardão da herança, não pelos homens, não receberam uns dos outros, mas do Senhor, porque servis ao Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que está fazendo mal, receberá pelo mal que fez, pois não há acepção de pessoas. É a lei. Não é porque ele gostou desse e preferiu esse ou aquele, é a lei. Todo mundo está debaixo dela. Mas se você realmente entrou em Cristo, morreu para si mesmo, tornou a sua natureza como a de um cordeiro, como você estaria fazendo mal para alguém? Por fim, o último capítulo. Vós os senhores, porque então aqui há palavra para todos. Senhores, patrões. Vós os senhores, dai vós a vossos servos aquilo que for justo e aquilo que for equânime, tendo sabido que também vós tendes um Senhor nos céus. Que se você, como Senhor, retém o salário dos seus, então ele, como Senhor, reterá os seus. Se você beneficia o seu trabalhador, que Cristo, como aquele que é o seu Senhor, te beneficiaria, te abençoaria. Talvez não com bênçãos materiais, como você faria com seu irmão ali, que trabalha para você. Mas ele, como aquele que é sobre você, te abençoaria talvez com bênçãos espirituais, por ver a sua atitude em relação ao seu irmão, porque é a atitude em relação a ele disse. Você fez isso a mim, quando você aumentou o meu salário, ao invés de pensar no seu novo carrão que você teria. Fez isso a mim, quando você pensou em se manter pequeno e que todos ao seu redor pudessem crescer também um pouquinho. Ao invés de eu ir fazendo um follow-up na minha vida a vida inteira, e agora o meu sobrado não me serve, eu tenho que conseguir um triplex. Sonhos, sonhos, mais sonhos para você realizar. Firmemente, vós os senhores, dai a vós, aos vossos servos, aquilo que for justo e aquilo que for equânime, tendo sabido que também vós tendes um Senhor nos céus. Firmemente continuai em oração, velando nela em expressões de toda gratidão a Deus, todos vós. Simultaneamente, juntamente orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta da palavra, para falarmos o mistério do Cristo, por causa de qual mistério também tenho sido acorrentado. Veja, o mistério do Cristo. Era essas coisas que ele estava anunciando. De como que ele era o Filho de Deus. E que nos libertava da condição interior que estávamos, da nossa culpa. Para que eu manifeste esse mistério, tal como me é necessário falar. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, provenientemente comprando o tempo. Andai em sabedoria. Em outro lugar fala remindo. Andai em sabedoria para com os que estão de fora. Veja, aqueles que não são do grupo ainda. Não são da congregação. Em sabedoria para com eles. Prevenidamente, remindo o tempo, comprando o tempo. Valorizando o tempo dele. As vossas palavras sejam sempre dentro de graça. Não é para você pregar lei, mas dentro de graça, tendo sido temperada com sal, para saberdes como vos é necessário responder a cada um. Então o próprio Deus em nós nos ensina o que responder a cada um. Tíquico, um irmão amado e fiel serviçal e conservo no Senhor, vos fará saber todas as coisas a respeito de mim, a qual vos enviei para esta exata finalidade, para que ele saiba as coisas a respeito de vós e conforte os vossos corações, juntamente com Onésimo, um fiel e amado irmão, que veja, sempre um irmão, que é um proveniente entre vós, eles, Tíquico e Onésimo, vos farão saber tudo o que aqui ocorre. Aristarco, meu companheiro de prisão, vos saúda, e Marcos, o filho da irmã de Barnabé, a respeito do qual já recebestes mandamentos, se ele for a vós, recebei-o. E Jesus, aquele sendo chamado justo, os quais são provenientes de dentro da circuncisão, esses sendo meus únicos parceiros de trabalho para o reinar de Deus, os quais para mim foram tornados ajuda ao meu lado.
dentro dos ajuntamentos. Epáfras, que é um de entre vós, um servo de Cristo, vos saúda, sempre lutando em benefício de vós em orações dele, para que vos posteis completos em desenvolvimento, veja, estatura de um varão perfeito, e tendo sido completados em toda a vontade de Deus. Pois eu dou testemunho a respeito dele, de que tenho um grande zelo em vosso benefício, e por aqueles que estão em Laodiceia, e por aqueles que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e saudai o irmão Ninfas, e saudai a assembléia que está em casa dele. Veja, não poderia ser a igreja na casa dele, certo? Então isso não era um templo em lugar nenhum. E quando fala assembleia, seria traduzido como igreja. Então logo essas epístolas for lida em voz alta junto a vós, fazei que também seja lida em voz alta na assembleia dos laodicenses. Laodicenses que representava a era de Laodiceia, a qual estamos vivendo. E a epístola proveniente de dentro de Laodiceia, que vós também as leiais em voz alta. E eu não li a epístola dele, né, dada aos laodicenses, não sei o que aconteceu. E dizei a Arquipo, atenta para aquele encargo de servir que recebestes no Senhor, para que o cumpras. A saudação pela minha própria mão de Paulo, lembrai-vos das minhas correntes de prisão. A graça proveniente de Deus seja convosco. Amém. E aí está a leitura do livro da epístola entregue aos Colossenses, né, de Deus, da parte de Deus, por meio da mão de Paulo, que sabendo, né, pela sua infinita sabedoria, que estaria nas nossas mãos hoje. E daqui tiramos alguns aspectos que poderíamos observar na igreja de Cristo lá no princípio. De como eles eram realmente somente irmãos, vivendo em comunidade, em comunhão, em uma congregação, e não existia essa coisa, essa instituição chamada igreja. Mas era somente uma irmandade, uma fraternidade, entre irmãos, fazendo bem uns aos outros, amando uns aos outros, lavando as culpas uns dos outros no sangue do Cordeiro, e sendo felizes por conta disso, desapegados a todas essas coisas do mundo aqui, como quem realmente eram, como que de fato são, herdeiros de todas as coisas. Por isso eles não se importavam com as bugigangas, eles tinham muito mais que isso. Então que Deus abençoe a leitura da sua palavra, e que ela possa te ajudar de alguma maneira, que os meus pequenos esforços aqui possam surtir algum efeito aí, que ele seja aquilo que seja o diferencial entre aquilo que produzirá uma mudança. Não eu, não as minhas próprias palavras, mas ele na voz, ele na inspiração. E ele aí, em você aí, desse lado também. Porque ele falando daqui, ele ouvindo daí. Colocando e assentando isso no lugar certo no seu coração. Edificando a palavra dentro do seu coração. Falar, é isso que ela está dizendo. Se você puder crer isso, ela vai produzir exatamente o que ela disse que produzia. Exatamente a mesma coisa. Só não produz porque no modo de olhar para ela está totalmente errado, então não estamos fazendo o que ela diz. Mas se fizermos, ela produzirá exatamente o que ela diz. Querido Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, a minha contribuição sincera em ajudar o meu irmão a se achegar mais perto de Ti, Pai, e entender a verdade a respeito do assunto. Na minha sinceridade tenho feito o que fiz, Pai, esperando que Tu é quem vais converter as pessoas, convencer elas dos seus pecados, que são suas incredulidades na palavra de Deus. Tu é quem fazes todas as coisas. Eu nada reclamo para mim mesmo. E apenas me disponho a Ti, Senhor, para o Senhor usar como achar que deve. Abençoa, Senhor, cada um que ouvir e que meditar sobre essas coisas e que puder receber. E que a Sua palavra seja vivificada nos nossos corações e nas nossas vidas. E que nos tornemos participantes delas e venhamos a ser verdadeiramente epístolas vivas, caminhando por aí, onde as pessoas possam olhar e elas não saibam porquê, mas elas desejam falar com você.
querem ouvir de você. Vocês sabem que há algo aí. Que Deus te abençoe, que te transforme. Que pela renovação do seu entendimento você venha a ser uma nova criatura. E que você venha a morrer. É uma coisa que as pessoas não querem fazer. Morrer realmente para si mesmos. E verem-se como mortos, como quem realmente não tem nada nessa vida, não tem nenhum bem, não tem nenhuma família, não tem um nada. Só tem Ele. Que você possa ser assim e viver pela fé. Não uma fé comum que acredita, uma fé sobrenatural, que age sobre aquilo que crê. Que pode fazer o sobrenatural viver. Uma fé ungida. É isso que desejamos. E obtemos essas coisas por meio da aproximação e a convivência, a comunhão com a palavra. Que Deus te abençoe e te ajude então a ter cada vez mais comunhão com essa palavra. Amém.